Pilastra da Verdade. Olá pessoal, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Mais um vídeo aqui neste ano de 2023. O ano está infante, né? Chegando aí. Um vídeo de improviso. Sempre eu vou estar fazendo vídeos também em outros locais e também lá no estúdio do Pilastra da Verdade. Isso é importante. É sempre que eu tenho uma oportunidade em um local que eu chego que está silencioso, eu faço um vídeo. Eu cheguei no local legal aqui, parei o carro para fazer esse vídeo para conversar com vocês. De amigo para amigo, de racional para racional. Agradeço demais pelo apoio total que vocês me deram aí no ano de 2022. Espero que esse ano não seja diferente, né? Olha só, o que eu vou falar aqui é muito importante. Simples, mas importante. Não saia daí porque senão você vai perder o meu raciocínio aqui. Eu sei que você gosta dos meus vídeos, não vou tomar muito tempo. Olha só. Se você abrir agora o YouTube, ou seja, você já está no YouTube que você está me assistindo. Mas depois que você assistir esse vídeo meu, você chega aí na parte superior, onde tem uma lupazinha, aí e coloca, tem duas frases para você pesquisar, se você tiver tempo para isso. Primeira frase: Deus existe e eu provo. Coloca essa frase. Você vai encontrar N vídeos. Quando eu digo N vídeos, é uma linguagem figurada, são vários vídeos de vários alienados religiosos, tentando convencer pessoas com argumentos pobres, argumentos infantis, para tentar induzir as pessoas que isso é uma prova da existência de um Deus. Não, você vai encontrar diversos. Enfim, uma das primeiras caras que você vai encontrar é o Rodrigo Silva. Tem um monte aí. E você vai ver, claro que você não vai perder tempo com esses vídeos, mas se você querer perder um tempinho com algum desses vídeos, parece um monte de criança. É como se você estivesse no local com um monte de criança tentando justificar para você, tentando convencer você de que o lobisomem existe, porque o pai falava, o avô falava, que o super-homem de fato existe, não só na ficção, no filme. Ou melhor, eu vou infantilizar mais um pouco aqui essa questão, colocar de uma forma bem infantil. A criança pode até tentar justificar para você que tem razões para lhe dizer que o pica-pau do desenho, não é o pica-pau, o pássaro que de fato existe, não. É aquele pica-pau do desenho, ele existe por aí em algum lugar. Você vai encontrar ele em qualquer lugar. Ou então, a pantera cor-de-rosa. Pantera cor-de-rosa não, que é desenho antigo, né? É do meu tempo, as crianças de hoje não conhecem a pantera cor-de-rosa. Vamos colocar aí os desenhos de hoje. Ver se eu lembro de algum. A galinha pintadinha. Lembra a galinha pintadinha? E outros desenhos de hoje aí que existem em ficção, né? Antônio, a galinha existe, a galinha real, normal. Aquele personagem com aquela aparência. Ou então a criança tentando justificar que a mula sem cabeça existe, curupira, né? O curupira existe, saci pererê existe porque alguém falou, o velho do saco, é a mesma coisa. São argumentos pobres, baratos, tentando justificar a existência de algo que não se tem certeza, não se sabe. E começa a fazer comparação com a natureza, com algumas coisas. E aí começa a dizer que acredita em Deus, referindo-se ao Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Mas ao mesmo tempo, para tentar justificar que Deus existe, começa a falar sobre coisas referentes ao Deus criado por Spinoza, o Deus de Spinoza, que não tem nada a ver com o Deus de Israel. O Deus de Spinoza também não existe. Ali foi ele que criou um Deus de acordo com que ele
achava que se existisse seria assim. E tem gente que realmente hoje faz petições ao Deus de Spinoza também, né? Eu acredito no Deus de Spinoza e faço petições. E tem muitos ateus que brincando dizem, não, eu acredito em Deus, o de Spinoza, mas isso é uma crítica. Por exemplo, o professor Carlos Rosa, ele dizia isso. Eu acredito em Deus, no de Spinoza, mas ele não prestava culto porque ele não acreditava de coisa nenhuma como um Deus. Não só ele, Albert Einstein, que no final da vida dele, alguém perguntou, e aí você acredita em Deus? Ele falou, acredito no Deus de Spinoza. Ou seja, era uma crítica, né? Porque se existir um, só pode ser o de Spinoza. Tá aí, se revela na natureza. Primeira frase foi essa, né? A justificativa da existência de Deus para esse povo. Eu provo que Deus existe. Coloca assim, uma frase mais ou menos assim. Deus existe e eu provo. Aí depois que você pesquisar sobre isso e observar, depois você coloca esta frase, esta outra frase. Coloca assim, razões cruciais por que os deuses não existem e não estão entre nós. Aí você coloca essa frase e você vai encontrar vídeos de pessoas inteligentíssimas falando razões cruciais de que jamais essas coisas aconteceriam se existissem deuses. Ou um Deus. Uma das primeiras coisas que um cidadão desse inteligente vai estar falando no vídeo é isso. Se Deus existe e Ele é bom, e Ele destrói o mal, Ele destrói o que é ruim, Ele livra os inocentes, como Ele consegue assistir uma criança sendo violentada por um monstro? Eu digo monstro porque quem faz isso é monstro mesmo. Esse é o monstro existente. Como é que ele consegue assistir uma cena de uma criança ser abusada, aliciada, violentada? Ou então, como ele consegue assistir uma cena de uma... Eu coloco criança porque é o ser humano mais vulnerável e mais inocente entre os humanos. Como ele consegue assistir uma criança gritando de dor no hospital, morrendo de câncer, leucemia, e pedindo para viver, e morre. Como ele consegue assistir uma criança na África ou em qualquer país pobre, gritando, chorando, a lágrima descendo, querendo um pouquinho de comida, e não aparece nada. Crianças que são devoradas por leões na África. Como um Deus existente que poderia estar me ouvindo agora aceitaria uma coisa dessa? Aí eles têm um monte de argumentações para falar sobre isso, argumentações infantis, que não tem nenhum sentido. E você pesquisando por esta frase, razões por que os deuses não existem e não estão aqui, você vai ver a diferença dos argumentos. Entendeu? Você vai encontrar alguém que você vai dizer, nossa, que coisa. Aí você tome as suas conclusões, cara. Tome as suas conclusões. Eu assisti um vídeo, desculpe a expressão, burro, em uma das plataformas das redes sociais, no meu celular, essas plataformas de vídeos rápidos, quando um jornalista que, infelizmente, usa um lado do cérebro, com R, né? Cérebro é com R. Usa um lado do cérebro e o outro é atrofiado, totalmente, só usa um lado. Quando ele está do lado de cá, ele está dentro da consciência das coisas da vida, mas quando ele está do outro lado, o lado atrofiado, ele só fala besteira, sem saber que está falando besteira. E o cidadão fez uma pergunta para ele. Disse assim, e se Deus não existir? O que é que você tem a dizer sobre isso? Olha o que o infeliz falou, que infantilidade de resposta. Foi uma das respostas mais burras que eu já ouvi de um jornalista.
foi uma das respostas mais imbecis que eu ouvi de um jornalista. Então, um jornalista é para me ensinar, porque ele estudou mais do que eu. Mas quando a gente vê uma coisa dessa, aí ele disse, é simples entender que Deus existe. Ele disse, se você chegar na sua garagem e tiver um carro na sua garagem, e o carro não tem placa, quem colocou o carro ali não se sabe quem colocou, nenhuma identificação. Primeira coisa que você vai perguntar, quem colocou esse carro aqui? Olha só. Aí você vai entender que alguém colocou o carro aqui. Então, quando você olha para as pessoas, para o universo, para a natureza, você vai perguntar, quem colocou? Alguém colocou. E foi a resposta que ele achou, que ele deu um show de resposta. Só que primeiro que se acontece um fato como esse na minha garagem, claro, vou dizer quem colocou aqui, mas o carro, com certeza, qualquer carro vai ter lá a identificação do fabricante, quem fabricou, né? Se foi a Ford, se foi a Fiat, não importa se foi a Honda e várias outras marcas, eu vou saber. Eu vou ter certeza, não, quem fabricou isso aqui foi tal empresa. Ah, mas alguém colocou aqui. Então, se eu tirar isso pra mim, quem me colocou aqui na Terra? Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, uma relação sexual entre os dois. E o que foi que veio primeiro para eu existir? Simples, que na verdade a gente não consegue enxergar a olho nu, espermatozoidezinho pequeno, que foi gerado no físico, no corpo do meu pai. Foi gerado no meu pai. Ali. Dali pra frente, vem a evolução pra chegar em mim. Não é fácil, cara. Agora ele vai dizer, não, mas alguém colocou. Sim, aí eu perguntaria pra ele sim, você tá dizendo que Deus existe porque alguém colocou o carro ali. Tá certo. Mas no caso Deus, alguém colocou. Você pode identificar quem é? Foi Alá? Foi Shiva? Foi Jeová? Jesus, né? Tanto faz, na pessoa de Jesus. Jeová? Foi Horus? Será? Danúbis? Afrodite? Será que foi um dos orixás? Foi quem? Essa é a questão deles. Eles dizem, Deus existe. Mas quando eles dizem, Deus existe, Deus é Jeová, é o Deus da Bíblia, eles estão identificando um Deus. Justificando quem foi. Ou seja, tentando justificar o injustificável. Tentando explicar o inexplicável. Então, essa é a burrice das religiões. Não estou falando de pessoas, estou falando de um sistema. E as pessoas engolem isso. A prestação de culto está na liberdade de cada um. Respeito isso. Prestar culto. Mas prestar culto a quem? A Deus. Qual? Tal. E tem certeza que esse Deus é o verdadeiro? Tudo isso. Aí é o seguinte. Por exemplo, quando a pessoa vai entender a existência de todas as coisas aqui, a gente vai ver que existem milhões ou bilhões de propriedades que se unem para existir alguma coisa. Então, eu não estou preocupado quem foi que deu início lá atrás, se foi um ser vivo, espiritual ou extraterrestre, não quero nem saber. Eu qualifico um Deus hoje na ação do momento. Se não está tendo ação no momento, logo não tem Deus. Logo não existe Deus. Se não existe uma ação do momento a favor de um inocente, a favor de algo realmente respondendo uma oração, respondendo uma reza urgente e provando isso aí, logo não há Deus. Se não tem isso, se uma pessoa evangélica ou católica ou de qualquer religião está dentro de um hospital sofrendo de um câncer e a pessoa ainda não viveu o suficiente, é uma criança, um adolescente ou um jovem ali, e uma pessoa que tem aquela fé vai lá e faz aquela oração para Deus curar e aquela pessoa morre, a pessoa morreu, a oração não resolveu, logo não há Deus. É simples, cara. É muito simples. Como eu falei, se uma criança está sendo abusada, violentada, gritando ali nas mãos de um monstro,
E muitas vezes até gritando por Deus, porque aprendeu dos pais. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Oh, não faz isso comigo não, oh meu Deus, me ajuda. E o infeliz consegue concluir, concretizar o trabalho maligno, que esse é o verdadeiro maligno mesmo, não tem nada a ver com religião. E Deus, nenhum anjo, nada aparece para fazer nada, logo não há Deus. Eu não quero saber quem foi que iniciou a construção de alguma coisa há bilhões de anos atrás. Eu quero saber agora. E o problema da religião é qualificar que Deus existe e ele está aqui, ele está ouvindo. Como ele está ouvindo, cara? Quantas pessoas agora dentro da... Eu não vou falar de ateus, não. Pessoas religiosas. Quantas pessoas religiosas, cara, gritando agora por socorro. Nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo. E não tem socorro. Uns conseguem por conta de sorte, ou porque o próprio, se é na doença, o próprio organismo, ou então a ciência contribuiu. Se é numa pista, alguma coisa, em um acidente, vem rápido, acontece tudo. Se for alguém que ajuda, que tenta tirar das ferragens, ou então a pessoa consegue ali, por ainda uma condição física de sair daquela situação, e eles atribuem aos deuses. Mas o que a gente vê na maioria são pessoas sofrendo, realmente chegando ao estado terminal e gritando por socorro e não tem. E fica ali sem resposta. E ele ainda consegue dizer, não, mas a resposta está em Deus. A gente não pode questionar por preço nenhum, porque a resposta está em Deus. O que importa é do outro lado da vida. Cara, do outro lado da vida, existe esse outro lado aonde, rapaz? Depois da vida é morte. Apagão, é como se você nunca tivesse existido. Então, o que eu falei para você é o seguinte, faça isso. Se você tem dúvida, faça essa pesquisa. E você assiste alguns argumentos, para você ver se tem fundamento. Não tem. Muitas vezes o cara diz que Deus existe por conta de uma experiência da vida dele. É um egoísta. Não, Deus existe porque, olha só, eu estava de câncer, eu estava disso, e eu pedi, e eu recebi aquilo. O infeliz muitas vezes está mais mentindo do que falando a verdade. Muitas vezes foi um processo de tratamento que ele fez e chegou ao resultado positivo, mas ele disse que antes do tratamento que ele pediu a Deus a cura, e ele começa a falar da experiência egoísta dele, egocêntrica dele, para justificar que Deus existe porque Deus fez isso com ele. Porque Deus fez... Aí ele não lembra que tem um montão que estava na mesma situação dele que não conseguiu. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, pessoal? Isso que a gente fala aqui é muito simples. Deus existe? Existe. Tá onde? Cadê? Quem é? Uma coisa é dizer, o carro foi colocado na garagem. Outra coisa é dizer, quem colocou o carro, eu quero saber. Que eu quero agradecer. Eu não posso agradecer a qualquer um. Eu quero agradecer quem colocou. Um colocou. Muitas vezes eu estou agradecendo a um e é outro. Então, essas coisas a gente vê por aí. Agora, quando você começar a pesquisar realmente as razões cruciais, são as verdades que eu falo aqui no meu canal, não minhas, de acontecimentos trágicos aí que Deus poderia agir, algum Deus poderia agir, até porque alguém pediu a ele com fé. Se você começar a ver essas razões, você vai ver que os deuses não estão aqui. Se caso existiu alguma coisa viva lá há trilhão de anos, bilhões de anos, que deu início a alguma coisa nesse universo para chegar à vida até hoje, não está mais entre nós. Por exemplo, meu pai e a minha mãe contribuíram para o meu nascimento, mas eles estão mortos. Se alguém chegar para mim e dizer, Anthony, você pode me apresentar o seu pai e sua mãe? Eu não posso mais apresentar o meu pai e minha mãe porque estão mortos. Mas eles foram contribuintes para a minha existência. Então uma coisa é dizer, Deus existe, outra coisa é dizer, ele está aqui agora? Ele está onde? E outra coisa é essa, quem é ele? Qual deles? Porque são milhões de deuses apresentados no mundo. Qual? Apresentados mentalmente. E por livro, viu? Por história, apenas. Somente. Nunca foi um Deus apresentado a ninguém. Como assim? Não, esse aqui, tá vendo? Esse espírito aqui está diante de você, você está vendo? Esse é Deus. Nunca aconteceu isso. Então, é melhor você não crer. É melhor você ficar na sua. Não precisa crer em deuses. Acredite na vida. O melhor tipo de adoração, caso exista um Deus, é acreditar na vida, cuidar da vida, cuidar dos filhos, ser honesto, fazer o que é bom, não se destruir, não destruir pessoas. Esse é o fator
da existência do canal Pilastra da Verdade. Não estou aqui também querendo desconstruir a tua fé, essa fé que te faz bem. Se te faz bem, continue. Aquilo que faz bem tem que ser continuada. Mas busque informação para você não ser enganado. Um abraço, Antônio Galvão. Foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Fui, mas volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Pilastra da Verdade.